não só o socialismo, o que vem a ser apontar socialismo, pré-socialismo, pró-socialismo, a relação. Até que ponto isso em causa e efeito, né? Aqui em inter, desheterotrofia subsistenciar, condições estadas, registros, condições entre a pauta individual, o que vem a ser de fato singularidade, contexto repetitivo, que aqui ingere uniformidade subsistencial. Estar em sociedade é algo muito sério, é algo de fato que implica em você não desonrar as propriedades fundamentais, como elas convidam, olhar de fato o que vira acidentável, em que momento convida o humano a justificar-se inteligente, a um peso sustentável, não acidentável, o que vira o multiacidentável. Então nós temos condições até que ponto o tempo traz destempo para quem renomenclatoriza, verbos gerundiciza e, de fato, o contexto trabalhista traz limiaridades inteligentes. Né? Existe o que é o corpo irredutível, a limiaridade sustentável, perante as relações fundamentais, o que designou entre achados, deixados, perdidos, ou toda a subsistencialidade de histórica que a quem atribuir ato-fatificação literalmente maciçante, que justifica o correntismo padrão, né? A funcionalidade protocolar que justifica a dinamicidade, o que é a pré-estática, a lógica, o ir e vir entre ao autoatomismo, a quem justifique o corpo pela capa, o que é a condição aparente, e o que é a periodização que historiciza o fora, o dentro e todas as relações homeostásicas, né? Se assim podemos datar como homeostasíveis. Então a questão, o que é, né? Deixar de ser comunista e sair do comunismo, que é direta e indiretamente essa questão minuciosa de como nos identificamos enquanto pessoa, enquanto campos energéticos, o que é o fato prazeroso perante as condições construtivas e o que vira um prazer tal que sobrou-se probabilidade de colocar o que é a preliminar de trás para frente, de frente para trás, invasiva, não invasiva, automasturbatória, não necessariamente, mas o que são as plenitudes que atribuem ao prazer parte principal e situação literalmente responsável quando entender a espera, a fila, em que momento o fator construtivo que aerofica, vamos assim colocar, né? Entre aeróbio e anaeróbio, o que vira a ser data inteligência isocinética, né? Entre aeróbio e anaeróbio, não necessariamente, o que vira estar subsistenciado como singularidade nobre ou de fato individual, né? O que são as condições aeradas a quem apontar usufruto, arbitriação, mesmo não cabe, mesmo explode, mesmo limite a quem apontar a explosão como exatificação e não necessariamente, tipo cabe, não cabe, recorta e isso vira condição de causa e efeito pressorível, que vira a quem atribuir onipotência, não ser onipresença, ser condição, né? Tipo desastrosa, condição, né, o que é impulsivizar a potência como força descabida, vai, busca uma roupagem, explode, mas vai para cima, vai para baixo, sobra para os lados, a quem atribuir trabalho descabido, ou que vira a ser, não necessariamente, mas o que viram grandes alavancares trabalhistas, né? Mecanização, trabalho pró-instrumental, que é o peso paradigmático, que não necessariamente perante a condição de estar a um peso tal. É passivo, ativo para quem é alto, leve, alto, pesado, que viram campos gravitacionais a quem atribui instrumentalidade direta e indireta, como de fato que são máquinas pesadas, sobrarem máquinas pesadas para quê? Qual é a condição sentida que impulsiona a causa e efeito de plenitude indireta? A quem atribuir vantagem, né? De pessoas, ou pessoas já não são vantagens entre pessoas, mas até que ponto ainda mecanizam ou precisam mecanizar e mesmo desetiquetar o que é o corpo nu, o que é o corpo perante os meios de produção, e até que ponto isso já é uma capa camuflada, a quem atribua, né, fracasso elementar, metamorfosia anatomizável, que a quem atribuir, né, deslocamento sistematizado. O socialismo ele tem uma sistematização, isso é algo compilável num dado momento, o que virou a quem atribuir sátira não acreditada, minuciosidade
pró-observativa, mal estimulada, descabida, a quem atribui, acredite sem ver, mas não está vendo, precisa de fatores vistos para atribuir ou desatribuir mal visto, em que horas a indireta observativa se faz invasiva, se faz não invasiva, mas o que é a problematização invasiva e não invasiva? O tocante, a proposta intercessora, ressurreicesorível, como que fica desnaturalizado como autonaturalizado, como é que dizemos? Involuntário, o que vira de fato engenhocar, autofatificação repetitiva e minuciosa, que instintiva, matematiciza, né? O que é a matemática e a filosofia matematicível, não necessariamente, que é o fator silencioso gritante, gritante silencioso, e todas essas causas que nos vêm coloquializar, né? Até onde poder ser reducionista, até onde poder ser dicotomizável, adicotomizável, praxeologista, a mesma língua e não a mesma língua, mas, né? Ganhar trânsito não necessariamente, fazer câmbio não necessariamente, independente da língua, já não é independente da língua, que indiretamente monetiza, né? Desarmônico notorializa a cultura de quem? Cada corpo é o corpo, né? O que vira exata, né? O que vira independente de condições, e sobre um joguete social, as necessidades que ficam impostadas, classificar e desclassificar as pessoas quando em condição global. O que vira globalizar? O que de fato seria não matarás, não acidentarás, não corromper, jamais inafiançar? A quem sobrará? Quem não tem nada a perder? Que agudos aonde recomeçar, reespacializar? E o que é de fato a tropa? Aceitou ser tropa, não paga pela tropa, né? Quem vai na frente pega o desconhecido, quem é atrás sobrevive nas costas do outro e consegue sobrepor fraqueza ou força indireta, quem atribui minuciosidade sobre, né? Sair e voltar à repetição com contexto de força máxima, quem carga máxima, não necessariamente seu trabalho e toda a condição dinâmica implica mesmo você se responsabilizar por limiares de força. O que é categorizar? Variação metamorfósica entre desexpectivar ou expectativar tal dimensividade, que é a escalaridade formularizante, que categorizamos como usufruto, arbitriação literalmente subsistencial, que atribui massa. Massa leve, massa não grosseira, mas o que é a intervenção? Que todo momento é morte e vida para alguém, ou que mesmo vira categorizar satisfação a tamanho protecionismo de alturas, profundidades e lateralidades, que o espaço entre condições intersticiais, o que é estimular vácuo, tal antivácuo, né? Que é a questão da queda livre, da gravidade entre paredes e não necessariamente, né? O contexto de fazer inclusão pela exclusão, o que é o desconhecido e o limite do desconhecido. Não estuprar, não violentar, não matar, não incorruptivar, vamos assim colocar, o que vira, né? Entre morto-vivo, entre o que já se permitiu abrir, o que era fechado, o que não era. Se não fosse o fracasso daquele, a morte daquele, sobre a condição inclusive do milagre quando se faz saturado. A revelação quando se faz proibida, se faz desetiquetada da mesma imagem. O que é condição indireta? O ser o simultâneo unilateral, precisa nascer homem, ou entrar nos reinos do céu, fazer-se macho contra a cobra de quem? Né? Entre anais e desanais, e a relação unilateral de extensões, né? Pepequinha grandona e pauzinho pequenininho, o que vira a conjuntura, anátomo amplitudinal, que subsistencia a angularidade, anátomo alavancar, que assim eu coloco, que mesmo é o modelo da força dos meios de produção em 24 horas perante a minuciosidade, o que seria categorizar efeitualidade herançável para casar, fingiram casar, que fizeram heterotroficar e heterossexualizar, entre é só colocar a mão, de exata sabe, não precisa nem saber o nome, é só bater o olho e tá tudo certo, né? Há quem justifica o olho nu, angularidade, fracasso das lentes, fracasso dos recursos, né? Abduzíveis, tudo que é estado que os hipócritas ou imundos totais estão fazendo, impor toda a degustação ao estupro máximo, sem responsabilidades fidelizadoras alguma. Então não significa de forma alguma descontextualizar necessidades do que fizeram entre homens e mulheres, né?
Assim se fez entre a barriga da passiva, se fez o macho que fizeram os machos. Quem são os passivos e ativos? E quando isso vira causa e efeito de condições civilizadas e não necessariamente as responsabilidades sobre os meios de produção, que vira autoestado e estado parcial que justifica a subsistencialidade do estado comum, estado extraordinário, as medidas provisórias aqui impermanentes. Subsistenciar sobrou, não acreditou, que faz empurrar no outro aqui em veneno e dosagem, né? Dizer que se lambuza, sobre tal fator é preguiça, sobre tal fome nunca acaba, faça sempre fome pelo fracasso da fome. Mas sem a subsistencialidade da antifome, o que vira vocacionalidade, instrumentalidade intelectual, que se caiba, independente desse ou aquele, a fachada da doença, da não doença, da proporcionalidade, do prazer corpólatra, narcisista, não necessariamente, blá, 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 né? Recategorizando aqui minuciosidades louváveis que se fazem sustentados e quando tradicionais não desacatam quando mesmo se submetem a um plano e precisam estar sobre organizações maiores que mesmo subsistenciem a verdade e que coloquem transparências, portas abertas, porque as conveniências, né? Capitalismo a quem justifique heterotrofia, comunismo a quem justifique qual o momento do anticapitalismo entre, né, o que é a tribo e a destribo como disse a menina, né? O índio disse para ela, tá de saco cheio de mulher pelada, ele tem tesão pelas cobertas e tirar a roupa das cobertas, né? Entre festas de rave com tráfico de droga, claro, falas de pedofilia, homossexualismo, infanticídio, roubalheira de ouro, né? Muita putaria de privê. Então temos questões, né? E aqui é só o índiozinho que é o pró-índiozinho entre arco e flecha e bomba nuclear.